Boa tarde, hoje dia 29 de dezembro de 2020, estou aqui com vocês mais uma vez. Vamos gravar um vídeo entrando nos assuntos um pouco polêmico. Eu me silenciei por um bom tempo, dado este período que estamos vivendo, um período de bastante confusão, muito confuso, até mesmo para os melhores ensinamentos, os maiores dos filósofos, do crescimento, da evolução, do desenvolvimento. Estaria eles com certeza reconhecendo um momento de bastante turbulência que estamos vivendo no nosso planeta, no nosso país, um momento de incertezas, dúvidas, poucas respostas. Mas uma coisa coube a mim conversar com vocês hoje. Uma coisa temos que ter certeza: não há nada que esteja encoberto, que seja mistério, não há nada que não deva ser esclarecido. A conclusão que eu quero chegar com vocês é que Jesus é o próprio conhecimento. O que é a sabedoria? Sabedoria e o conhecimento é o próprio Cristo, o próprio Jesus, a manifestação. Pois está escrito no livro do Provérbios: não clama a sabedoria, não bate as portas na entrada da cidade, e oferecendo o ouro do conhecimento, o incenso da sabedoria. E diz: ó nécios, ó tolos, comprai de mim ouro fino. O que representa essa sabedoria que o rei Salomão quis passar no livro de Provérbios? Nada mais é do que a representação lá na frente de Jesus, que trouxe os ensinamentos da física quântica, a mecânica quântica aplicada na prática de como viver. Querei bem aos vossos inimigos, fazeis bem aos que vos façam mal. Essa aí não é nada mais, nada menos do que um conhecimento quântico que Jesus queria passar já naquela época, do que o que você emana volta para si. Então, o mal com o mal, você acaba colhendo esse mal que você fez. Então a gente vê que as pessoas são muito equivocadas. Elas falam de Jesus, falam de Cristo, até os presos falam, os presidiários, os mais perigosos bandidos falam de Jesus, de Bíblia. Só que não há uma mudança, uma transformação, porque eles não entenderam que Jesus se chega a ele quando você conhece os funcionamentos, o porquê das coisas, quando você tem a resposta do funcionamento da sua vida, do universo, de causa e efeito, ação e reação. As pessoas nesse período de confusão, elas apresentam respostas simplistas, respostas que dá até vergonha, quando dizem: tudo isso tinha que acontecer mesmo para cumprir, é a vontade de Deus que tudo isso cumpra. De forma alguma, as corrupções dos dias atuais, as armações, arquitetações de destruição, de expansão de doenças e de tanto outras coisas jogadas contra civilizações, contra países e pessoas, nisso não tem o querer de Deus ou a vontade de Deus, ou tinha. Não é assim, dessa forma. As coisas têm resposta muito mais rebuscada. Se a humanidade evoluísse, atingisse patamares de alta evolução, seguisse os conhecimentos da física quântica, os conhecimentos já passados por Jesus há mais de 2000 anos atrás, tudo poderia se resolver. Uma vez que o conhecimento chega, ele é libertador. Ele é libertador, é anti-escravizante, o conhecimento. Então nós temos o quê? Que entender que só o conhecimento, que é o próprio Jesus, liberta. Só o conhecimento liberta, só a informação. Uma vez que as pessoas abandonassem as trapaças, os enganos, os acordos espúrios e firmasse a mente na luz, naquilo que é correto, que é bom, que é justo, que é nobre, que é decente, esse planeta teria uma carga de energia diferente, totalmente diferente. Quando os evangélicos cristãos, na grande maioria, os crentes em geral,
fala que tinha que ser assim mesmo, tem que ser assim, como se tivesse uma conspiração divina para que o mal dominasse, para que as trevas, tudo quanto é tipo de abominações se instalasse, para que possa vir o fim. E nada disso é necessário. Nada disso é necessário. Não faz sentido tais coisas. Esses dias eu citei um monte de exemplo, né? Eu falei para as pessoas, por exemplo, que as mortes, por exemplo, morte, doença, derrota e destruição, que não é Deus lá em cima controlando o que quer ou não quer. Engraçado que eles mesmos, esses crentes, se embaraçam em suas próprias armadilhas, vamos dizer assim. Eu falei que não é porque na Idade Média morria-se muitas crianças, morria muita gente mesmo. Houve um período que a previsão de idade era ter 30 anos. Né? Houve um período, já bem depois da Idade Média, agora recente, 1950, 60, 70, que as crianças morriam, numa família, por exemplo, morria metade ou mais da metade dos filhos que nasciam. Era sempre muito. Se você conversar com pessoas bem idosas, eles vão relatar sobre os avós deles, os bisavós, que teria tido 10, 15 filhos e morreu 10, sobrou 5, morreu 5. E que isso hoje foi superado devido ao quê? A evolução tecnológica, as previsões de doença, o próprio conhecimento da humanidade. Se tudo fosse vontade de Deus, todas as abominações, essas coisas ruins que acontecem, malignas, que tem que vir um fim, como se fosse uma bateria de ira de Deus que tinha que se carregar, como muitos falam, que está carregando a ira de Deus, a ira divina, para que seja despejada. Então, como que parou de morrer? Então Deus queria na Idade Média e não queria. Daí a própria pessoa que arma esse laço para elas mesmas, quando elas diz que é Deus que quer ou não quer, que Deus sabe o dia que cada um vai morrer, embora em alguns casos seja verdade, em alguns casos sim, mas não todos. Não é um fator determinante dos acontecimentos. Aí quando eu citei as paralisia infantil, que as crianças direto tinham paralisia infantil, e daí com a vacinação, né, que naquela época era a vacina real, que funcionava, né, eu não posso dizer a mesma coisa hoje. Então, cortou-se a paralisia infantil. Hoje você não vê mais casos de crianças paralíticas, aleijadas, paralisia infantil, deficientes. Aí, mas claro, desenvolveu a vacina, por causa da vacina, ela mesmo que está dizendo que é vontade de Deus, matar ou não matar, alejar ou não alejar, destruir ou não destruir, que tudo é permissão de Deus, tudo é vontade de Deus. Quando eles falam permissão, ele quer dizer permissão à vontade. Ele mesmo disse as vacinas. Engraçado que eles não percebem que eles estão entrando em contradições, em loucuras de pensamentos, quando eles querem dizer que é Deus que está querendo ou permitindo que se faça. Não é. É porque Deus está dentro das pessoas e ela usa este poder divino dado de antemão, esse dom divino, elas usam para o mal ou para o bem, esse poder mental de escolhas de decisão. Eu não entendo como que tem centenas de milhares de pessoas que estão pior do que um pensamento pré-idade média. Será que não dá para entender que são causas e efeitos, ações e reações, e que as profecias previram a maldade humana, mas sem que Deus quisesse ou planejasse ou esperasse isso? Porque senão Deus seria como os criminosos, planeja doença, destruição, para que possa adorá-lo. Olha que coisa estranha. Fazer mal, tragédias horríveis, para que possam reconhecer e voltar para Ele. Na verdade, do ponto de vista da física quântica, essas tragédias de destruição, até mesmo que a Bíblia cita no passado, no Antigo Testamento, foram criados pela sua carga energética. É que naquele período não se sabia da causa e efeito da física quântica, que tudo está ligado por ondas magnéticas, ondas de quantum de energia, e que as maldades, assim como a pessoa se alinha com a sombra, com aquilo que é ruim, que é mal, traz as consequências. Então, como eles não tinham conhecimento aprofundado da física quântica, da ação e reação, da causa e efeito, era mais fácil falar que foi vontade de Deus, outros deuses, né?
Os hebreus falavam a vontade de Deus, já os povos os pagãos, gentios, falavam a vontade dos deuses, que aconteceu isso, aquilo, tragédias tal, destruição da lavoura. Mas isso tudo tem um relacionamento, um sentido de emanação energética de cada pessoa. Um povo que habita em determinada região e que emana energias maléficas, que manipula a energia, a matéria, átomos, com magia negra, por exemplo, para o mal, esse mal vem sobre elas em forma de tempestade, furacões, tufões, vulcões, e que destrói. A gente vê isso em alguns países de pessoas altamente sensitivas, mas que usam em suas manipulações da matéria, a feitiçaria, a magia negra, e esse mal vem em forma de reações da natureza contra as pessoas. O que eu quero dizer, e chegar a um ponto aqui nesse vídeo, é que Deus e o homem é um só, e as ações humanas ditam o proceder divino, porque Deus e o homem está enraigado, impregnado um ao outro. E uma vez que há uma ascensão mental, uma ascensão espiritual, em busca do bem maior da luz, um pensamento mais coletivo, isso afastaria as causas más e traria um verdadeiro reino dos céus sobre essa terra. É isso. Esse é o ponto que eu quero chegar, para não estender muito esse vídeo, mas eu acho que você conseguiu entender, você que está me assistindo. Então temos que parar com essa loucura, essa paranoia de dizer que Deus quer assim, Deus quer todas essas tragédias que vem acontecendo, Deus quer, Deus para que cumpra. Para com isso, para. Deus quer coisa nenhuma, Deus quer luz, sabedoria e o bem, mas a humanidade não reagiu em sua evolução ao caminho da luz. E essas maldades humanas que vem causando tudo isso. Todavia, é de se compreender o funcionamento do universo, da vida, das reações e aspirações e inspirações humanas. É de se entender, compreender e traçar um perfil, traçar um panorama que venha trazer os resultados. Quando se chega à compreensão de que Deus está em nós e que nós agimos, por isso já tem aquele ditado antigo, a voz do povo é a voz de Deus. Por quê? Porque as emanações humanas, as suas aspirações e sentimentos mudam o agir e as reações do universo. É por isso que se 10.000 pessoas orar por uma causa, ou meditar, ou rezar por uma causa, tem mais efeito do que 1.000. Se 1.000 orar, ou rezar, ou meditar, ou pensar em determinada coisa, tem mais efeito do que 100, e assim sucessivamente. Por quê? Porque a soma de ondas energéticas de um povo pode determinar até mesmo uma catástrofe. E quando as pessoas, principalmente os crentes evangélicos religiosos, aspiram por destruição, por fim do mundo, essa emanação acaba por atrair tragédias. É isso que eu quero, é esse ponto que eu quero chegar. Por que não pensa no reino, que Jesus tanto falou de reino, o meu reino, e fixam tanto em inferno, em destruição, enfim? A forma que os religiosos evangélicos e crentes falam parece até que eles almejam mais uma destruição iminente e imanente do que o próprio reino que Jesus tanto citou e falou, que ele reinaria sobre o trono de Davi, que as nações prestariam culto, louvores e ofertas a esse rei. Eles esquecem das coisas boas e fixam somente nas coisas más e ruins. Parece que há um desejo por destruição e derrota e que salva-se a mim e destruição para os outros. Me parece que as pessoas pensam assim. Analisa, pode perguntar caso tiver alguma dúvida, alguma coisa que ficou mais explanada, mais explicada. Fiz tudo para sintetizar, minha vontade era conversar a tarde inteira, mas ficam vídeos muito longos. Então, por isso, eu falei apenas essa breve introdução. Estou à sua disposição. Obrigado.